Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos falar de um momento histórico para o nosso país que é muito importante, que é a independência do Brasil, que ocorreu no dia 7 de setembro do ano de 1822. Né? Então, 7 de setembro, por isso que 7 de setembro comemora o quê? O nascimento do nosso Brasil, né? O Brasil como independente de Portugal. Tá bom? É importante essa data. E o aniversário do seu professor também, 7 de setembro, hein? Então, a independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes do nosso país, pois marca o fim do domínio português. Tá? Mas é necessário explicar para vocês o contexto. Tá? Lembra em aulas, se não assistiu às aulas anteriores, tem que assistir. Vamos do período joanino. Tá? O que é o período joanino? É Dom João VI. Quem é Dom João VI? É o príncipe regente de Portugal que fugiu para sua colônia. Por que fugiu? Porque Napoleão Bonaparte estava atrás dele, devido ao bloqueio continental. Tá? Chega no Brasil aqui, esse período joanino começa em janeiro, né, de 1808, porque foi quando ele chegou aqui no Rio de Janeiro, e foi até 1821. Teve algumas revoltas, o pessoal lá de Portugal falou assim: ô, Dom João VI, volta, Dom João VI. Larga a mão, o Brasil tem que ser colônia. Dom João VI voltou e deixou, né, o seu filho, Dom Pedro I. Mas aí Dom Pedro I, né, já estava acostumado com o Brasil, né? Aqui o clima é mais interessante, aqui ele é muito importante aqui. E antes da independência, no setembro, que foi o dia 7 de setembro, tem uma data muito importante, que é do dia do fico, tá bom? Que dia que é esse? 9 de janeiro de 1822, tá bom? Dom I recebeu uma carta das cortes de Lisboa exigindo seu retorno para Portugal. Então, Dom João VI falou assim: ô, Dom I, para voltar. Papai, né? Há tempos, os portugueses insistiram nessa ideia, pois pretendiam um exemplo, porque eles queriam Dom João VI e Dom Pedro I lá em Portugal. Eles queriam manter Portugal como metrópole e Brasil, né, sendo uma colônia, né, servindo a Portugal. Tá bom? Aí, começou aí. Em janeiro, Dom Pedro I falou assim: não, eu fico, por isso que é dia do fico, eu fico aqui no Brasil, não vou aí. Aí, ó, começou a desobediência. Então, aí começou, tá bom? Então, após o dito do fico, Dom Pedro tomou uma série de medidas que desagradaram a metrópole, porque no caso é Portugal, pois preparavam um caminho para a independência do Brasil. Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte. Tinha muitos fazendeiros que estavam aqui, a elite, que tinha interesse na independência, tá bom? Então, ele juntou a Assembleia Constituinte, organizou a Marinha de Guerra e obrigou as tropas de Portugal a voltar. Então, não foi só o título eu fico. Ele organizou a Marinha, ele mandou de volta: ó, vocês que são portugueses aí, ó, pode voltar a Portugal. Tá bom? E onde que foi o ápice disso? Né? Então, ele recebeu uma outra carta. Ele estava nas margens do Ipiranga, tá? Próximo ao Riacho do Ipiranga. Levantou a espada e gritou: independência ou morte! Esse fato histórico ocorreu no dia 7 de setembro de 1822 e marcou a independência do Brasil. No mês de dezembro do mesmo ano, de 1822, Dom Pedro foi declarado imperador do Brasil. Tá? Tem essa imagem que está aí, não foi bem assim, é porque existe a questão do romantismo. Vamos romantizar o momento histórico, né? Se no Cavalo Branco teve essa luta, não teve. Teve alguns conflitos, né, para a independência, tinha alguns que defendiam Portugal para permanecer, né, descendente de portugueses, mas assim, não teve esses conflitos, ele não estava levantando a espada e lutando na frente de guerra, não. Foi um acordo, e que bom, né, porque foi um dos
praticamente aqui na América Espanhola teve muitos conflitos, muitas mortes. Aqui não, aqui os brasileiros conversaram, Portugal, não queremos entrar em conflitos. Para que entrar em conflitos? Aconteceu o quê? Então Portugal exigiu uma indenização. Estima-se que Portugal exigiu como fosse uma multa, uma indenização de 2 milhões de libras, que era muito, demorou para pagar isso. Mas o Brasil não tinha esse dinheiro. Aí teve que emprestar à Inglaterra. Aí ficam devendo à Inglaterra. A Inglaterra cobrou um juros bem alto também. Tá bom? É a história do Brasil. Então, devido a isso, então Portugal tá bom. Então, vocês são independentes. Estou com esse dinheiro aqui. Então, tá ótimo, tá? Então, qual que é a conclusão de tudo isso, tá? Depois, nas próximas aulas, vou falar um pouco sobre esse primeiro reinado. Que teve o primeiro reinado, depois teve o segundo reinado. Tá bom? Dom B I, depois surgiu Dom Pedro II. Embora tenha sido de grande valor, esse fato histórico não provocou rupturas sociais no Brasil. O povo mais pobre sequer acompanhou ou entendeu o que estava a independência do Brasil, né? Porque acabou com a escravidão? Não. Diminuiu o domínio da Igreja Católica? Não. Então não teve muita alteração. Na verdade, até na República mesmo, na programação da República, mais pra frente nós vamos estudar, o povo nunca participa, entendeu? Então, por isso que é considerado um golpe. Então, a estrutura agrária continuou a mesma, a escravidão se manteve e a distribuição de renda continuou desigual, tá? Hoje nós somos ainda um dos países mais desigual do mundo, tá? A elite agrária que deu suporte a Dom Pedro I foi a camada que mais se beneficiou. Claro, né? Porém, não podemos deixar de lado o fato de termos conquistado a desejada soberania. Mas é importante porque, além de ter a soberania e a independência, mantivemos a soberania do território nacional. Porque nos outros países da América Espanhola ficou tudo pequenininho lá, tem várias independências. Aqui mantivemos, né? Então, depois de 1822, podemos fazer nossas próprias leis, definir nossos caminhos, bandeira, os símbolos, né? Deixar de pagar as altas e injustas cargas tributárias, porque tinha muito isso também. Fizemos empréstimo, fizemos. Mas assim, tinha o pacto colonial, o Brasil tinha que pagar muito caro as taxas para Portugal, tudo isso. Tá bom, meus queridos? Então, por enquanto é isso. O Brasil se tornou independente na data de 7 de setembro de 1822. Quem foi democracia? Não. Foi Dom Pedro I, o primeiro rei do Brasil. Tá? Então, um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau para vocês.